Agora a partir dessa aula de hoje, nós vamos iniciar um outro módulo que é do setor casos especiais. O tema da nossa aula de hoje é setor casos especiais, desafios gerais. Acompanhe conosco aí então no primeiro slide dessa aula. O setor casos especiais. Na quarta parte da Familiares Consórcio, número 65, do 65 a 85, o Papa João Paulo II indica uma estrutura de serviço da pastoral familiar, preparação para o matrimônio, acompanhamento pós-matrimonial e casos difíceis. A gente só queria fazer um comentáriozinho bem breve. Quando a gente fala Familiares Consórcio, a gente já apresentou esse documento em outras oportunidades, mas a gente está falando desse documento que vocês já viram, já conhecem, a gente já deu referência dele, que é, digamos assim, o início da pastoral familiar estruturada como ela é hoje, é a partir desse documento do Papa João Paulo II. Né? E ele coloca aqui no documento, ele coloca casos difíceis e não casos especiais. E nós vamos ver já no próximo slide uma explicaçãozinha dessa mudança de nome aqui. Acompanhem conosco. Então, setor casos especiais. Por que casos especiais e não casos difíceis como no documento original? O setor é parte da pastoral familiar e não uma pastoral à parte e paralela. O setor não está reduzido a encontro de casais em segunda união. Vamos comentar este primeiro item. Por que casos especiais e não casos difíceis, como diz o Papa? Nós chamamos de setor casos especiais. Acontece que muita gente não quer que seja tratado como caso difícil. Tem muito melindre. Fere o melindre da pessoa. Isto, a gente sabe perfeitamente que quando a situação é na minha casa, é difícil. Eu sinto a dificuldade e eu me angustio. A gente pode querer mudar o nome, mas a dificuldade continua. O Papa chamou de casos difíceis e no Brasil a gente chama de casos especiais. Tem gente que não quer nem que se chame caso especial, porque, puxa vida, eu sou um caso especial. Nós somos especiais no momento da nossa dificuldade, qualquer um de nós. Não importa se é uma pessoa de igreja ou não é de igreja, mas quando nós temos dificuldade, é uma situação especial, é um caso difícil, isso não tem dúvida. A gente gostaria também de reforçar aqui, nós temos falado já desde o início desse curso, não existe pastoral de casais de segunda união, não é o setor casos especiais, assim como os outros setores, ele não é um setor separado, paralelo, ele faz parte da pastoral familiar como um todo. E o tratamento com os casais em segunda união, ou recasados, como muita gente chama, faz parte do setor casos especiais. Então, a gente quer deixar isso sim muito bem claro já no início desse módulo, né? Tem recebido muito destaque no Brasil a questão dos casais de segunda união. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: das situações irregulares todas, o grupo que se encaixa em segunda união, conforme o conceito de segunda união, que são os casais que já vivem numa união estável por um longo período e que estão impedidos de casar na igreja, aquele requisito todo do conceito de segunda união, os casais que se encaixam nessa situação é um grupo pequeno comparado com todas as situações irregulares. Então, a população que vive situação irregular é muito maior do que a população que se encaixa no conceito de segunda união. Vamos ver o que o Papa João Paulo II fala no documento Familiares Consórcio. A gente vai só ler, você tem o documento em mãos, a gente até pede que você, durante essa aula, que você acompanhe com o documento em mãos, se você tiver, mas a gente vai ler aqui nos slides, vou passar até mais que um slide de uma vez só, para vocês acompanharem o que está escrito no documento. Isso aqui é cópia do documento. É interessante que o Papa, há mais de quase 3 décadas, ele enfocou a problemática que hoje é muito válida, é muito atual. É claro que na modernidade surgiram novos casos, mas vamos ver o que o Papa enfocou. E esse enfoque dele cobre o setor muito bem.
Então, serviços elencados na familiares consórcio. Toda vez que a gente colocar FC, leia-se familiares consórcio. Então, na familiares consórcio, que data de 22/11/81, você vê que ela já vai indo para 30 anos, mas ela é muito atual ainda. O Papa João Paulo II apresenta 4 grupos: circunstâncias particulares, matrimônios mistos, situações irregulares e os sem famílias. Já vamos passar para o slide seguinte para a gente ver cada um desses grupos. No primeiro grupo, que ele chama de circunstâncias particulares, vocês podem ver ali, é o grupo mais extenso deles, né? Eu vou ler assim cada um deles e ficar só na leitura para vocês acompanharem. Então, o que são circunstâncias particulares? Imigrantes e ausentes, presos, fugitivos, exilados, marginalizados nas grandes cidades, os que não têm casa, famílias incompletas e monoparentais, famílias com deficientes ou drogados, alcoólatras, desenraizados de sua cultura, discriminados, famílias divididas por ideologias, afastados da paróquia, os que sofrem violências por causa da fé, cônjuges menores, anciãos. Continuando ainda, matrimônios, agora o segundo grupo, matrimônios mistos. Como vocês estão vendo, quando a gente fala em casos especiais, o grupo é muito grande, né? Não é só casais em segunda união, é um grupo enorme. Agora o segundo grupo, matrimônios mistos, entre 2 cônjuges batizados, entre um batizado e outro não batizado. Quando a gente fala entre 2 cônjuges batizados, é um da Igreja Católica e um de uma outra igreja evangélica, cujo batizado é reconhecido pela Igreja Católica. E tem entre um batizado e outro que não é batizado em igreja nenhuma. Nota: compromissos batismais, liberdade religiosa, forma canônica do matrimônio, recomenda preparação e apoio comunitário adequados. Vamos fazer um pequeno comentário nessas notas. Essas notas estão chamando a atenção, e o Papa chama a atenção para a importância de que no casamento misto se preserve aquele compromisso de cristão, que o cristão batizado tem um compromisso assumido. Então, no momento de um matrimônio misto, ambas as partes, a cristã e a não cristã, ou a cristã e a evangélica, se for o caso de não batizado, a cristã e o não batizado, as duas partes têm que ser informadas de que o católico tem um compromisso já assumido com o seu batismo. Outro ponto é a liberdade religiosa. A liberdade religiosa, mesmo quem não tem religião, precisa respeitar a liberdade religiosa. Outra coisa, se o casamento é entre 2 cristãos, um católico e outro não católico, os cônjuges precisam respeitar mutuamente a religião um do outro. E isso precisa ser dado na preparação. O Papa chama atenção para isso. A forma canônica do matrimônio. O casamento, para acontecer na igreja, o sacramento do matrimônio, tem uma forma canônica a ser respeitada, que tem que ser respeitada para que o casamento seja validamente celebrado. Isso tudo vai ser incluído na preparação para o casamento, mas o casamento misto é elencado pelo Papa como um caso difícil, um caso especial, se não quiser chamar de difícil. Vamos então agora para o outro grupo. A gente já viu 2 grupos: circunstâncias particulares, matrimônios mistos. Agora vamos para o terceiro grupo, que é das situações irregulares. Quais são elas? Matrimônio à experiência, uniões livres de fato, católicos unidos só no civil, separados e divorciados sem segunda união e divorciados que constituem nova união. Vejam vocês que os divorciados que contraem nova união, que nós chamamos de casais em segunda união, é um entre os 5. Eles fazem parte de um item, de um grupo da Familiares Consórcio. Aqui também acho que é bom a gente comentar um pouquinho.
O que é matrimônio à experiência? Matrimônio à experiência é aquela situação que está muito comum hoje. Vamos ver se dá certo. Está na moda, né? Vamos ver, vamos experimentar ficar junto para ver se dá certo. É um matrimônio, digamos, é uma união provisória para ver se dá certo. Se não der certo, descarta. Se der certo, talvez possa casar na igreja. E tem as uniões livres de fato, que são aquelas que as pessoas querem ficar juntas e até para sempre, mas não querem saber de casamento. São uniões livres de fato mesmo, né? Tem os casados só no civil, que tem uma grande parcela da comunidade que vive desse jeito também, e depois a gente pode fazer o trabalho de regularização desses casais, né? E os divorciados que não contraíram nova união e os divorciados que contraíram nova união. Nós vamos falar um pouquinho melhor desses depois, né? Por que será que o casado, o separado, divorciado, que não contraiu nova união, está no setor casos especiais? É porque na nossa cultura de hoje, sempre foi difícil, mas na cultura de hoje, uma pessoa estar divorciado e não se unir de novo é um grande desafio. Por isso o Papa joga na questão casos especiais ou casos difíceis, porque a pessoa precisa de uma atenção especial se ele tem esse compromisso, se ele está sendo fiel ainda ao compromisso do matrimônio indissolúvel. O último grupo da Familiares Consórcio, que é o sem família, né? Os que vivem em grande pobreza, sem habitação, em vida promíscua, são pessoas que estão assim distantes, largadas no mundo, se separaram da família, estão completamente abandonados, né? Esse assunto é bastante vasto e a gente vai continuar na próxima aula falando um pouquinho mais dos casos especiais. A gente espera você lá, se Deus quiser.